Olá, bom dia a todos e a todas, né? Estamos aqui nessa conversa, né? Nesse momento muito especial, recebendo todos vocês aqui ao vivo pelo Facebook, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre o curso, né? Sobre os módulos que já foram ofertados. Esse curso tem sido realmente, atingiram as nossas expectativas, né? A gente teve um público muito amplo e isso só tem a crescer cada vez mais e demonstra o quanto é importante, né? O quanto a gente vê a necessidade de se trabalhar com uma temática como a leitura, né? Em diferentes âmbitos, né? Em diferentes contextos. E o mais interessante é que esse formato de curso autoinstrucional dá ao aluno uma autonomia, né? Eu acho que vocês estão se envolvendo, acho muito bacana ver vocês conversando no Facebook, então tem sido uma experiência muito enriquecedora e a gente só tem o que agradecer as trocas, né? E o aprendizado que está sendo tão importante para a vivência profissional, para a vivência pessoal de vocês. Então estamos aqui hoje, eu sou Laiana Souza, sou uma das conteudistas, né? O meu módulo ainda não entrou no curso, é o 8º módulo, que são práticas de leituras, mas hoje eu estou aqui numa outra função, que é de mediadora, né? Nós vamos mediar uma conversa entre duas autoras também desse curso, né? A gente tem aqui do nosso ladinho a Lilian, né, Lilian? Né? A Lilian, ela tá como autora do módulo Leitura Literária, que é o terceiro, né, Lilian? Isso. Ela vai já falar um pouquinho sobre esse módulo, né? A Lilian, ela é mestre em literatura comparada pela UFC. E nós temos também aqui uma convidada muito especial, que é a professora Tânia França. A professora Tânia é conteudista do módulo 7, mas está aqui presente, né, para conversar um pouco sobre leitura, tratar sobre esse assunto que a gente tanto vê sendo falado, né, mediado dentro desse curso de formação de mediadores. E, além disso, hoje a gente vai tratar de 4 módulos, né? Nós vamos tratar de mediação da leitura, que nós temos como autora a professora Lídia Eugênia Cavalcante, né, que trabalha com formação do leitor nesse primeiro módulo. Vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. A gente vai trabalhar também formação de professores leitores, que é da professora Sara Diva. Trataremos também sobre o módulo de leitura literária, que é da professora Lília Martins. E também do de leitura e cultura, que é do professor Tadeu Feitosa, que eu também vou dar uma palavrinha sobre esse módulo. E aí, para começar, né, vou explicar mais ou menos para vocês como é que vai funcionar. Realmente é uma conversa, é uma interação, então vocês podem ficar à vontade para perguntar, para questionar. Nós estamos à disposição de vocês, né? Essa manhã é inteiramente para isso. Então, assim, tratando um pouquinho sobre esse primeiro módulo, né? Eu já vou iniciar falando, depois eu vou dar a palavra para as professoras aqui presentes. Nesse módulo de formação do leitor, né, que a professora Lídia Eugênia Cavalcante vem trazer uma reflexão, né, muito importante sobre a leitura, né, sobre esse ver da leitura, essa ressignificação através do ato de ler. E aí ela traz várias possibilidades de leitura, né, tem uma coisa bem poética nesse lado da leitura, de trazer isso para a vivência pessoal, né, que inclusive a Lilian também fala um pouquinho sobre isso, de leitura literária, e isso a gente vai percebendo o quanto a gente precisa ampliar o conceito de leitura, né, e para além do texto escrito, né, para além da decodificação desses códigos linguísticos, a gente tem as apreciações, né, que isso é o que faz, de fato, o nosso fazer leitor, né, a nossa ressignificação. Então, esse módulo está recheado de informações importantíssimas, referentes à postura do mediador, que eu acho que isso é imprescindível a gente iniciar com essa questão, justamente porque esse ato de mediar é dialógico, né? Então, a comunicação em si ela é fundamental. Por exemplo, esse momento aqui que nós estamos vivenciando é um momento de mediação de leitura, né? A gente está utilizando da internet, nós estamos utilizando desse aparato tecnológico que hoje essa sociedade, essa cybercultura nos permite ter, para poder levar até vocês informações e também trocar. Então, acho que hoje nessa comunicação síncrona, eu acho que a gente vai ter muito o que ganhar com isso e eu espero que vocês fiquem com a gente até o finalzinho, porque vai ser muito legal. E agora eu vou passar a palavra para a professora Lilian, que ela vai falar um pouquinho sobre o módulo dela. Bom dia a todos. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o fascículo 3,
que é leitura literária, esse fascículo do qual eu sou autora, e você que é um aluno atento, já me conhece, já deve ter assistido a minha videoaula, também o vídeo extra que a gente postou no Facebook. Avisa geral que a gente está online no Facebook, não está pelo AVA, tá? Para também fazer junto aqui na nossa sala de aula virtual. Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre esse fascículo 3. O que é leitura literária? Essa é a proposta de explicação por que o texto literário ele é diferente de um outro tipo textual. E por que o texto literário ele é tão importante para a sua prática quanto o mediador de leitura. A gente vai descobrir um pouquinho como é que funcionam os gêneros literários, o que eles são, conhecer um pouquinho sobre as suas formas e aí aprender a diferenciá-los dentro de um conjunto de textos que a gente pode considerar literatura. Além disso, a gente vai entender as dimensões do ato de ler e as dimensões da leitura do texto literário e não de qualquer outro tipo de texto. E aí, a partir disso, você vai, quanto mediador de leitura, saber colocar entre as estratégias que você vai ver ao longo de todo o curso de formação de mediadores de leitura, como encaixar esse texto literário dentro dessas estratégias da prática de mediador. É importante que você esteja atento, quando for se debruçar sobre um texto literário, não simplesmente sobre a sua forma. Essa é uma tecla da qual eu bato sempre no módulo e que a gente conversou na minha videoaula para que a gente não fique preso a essas amarras de um gênero ou de uma forma específica de um texto literário. Por que isso? Porque quando a gente pensa em textos de literatura, no ambiente da sala de aula, e aí a professora Tânia vai falar bem sobre isso, muitas das vezes a gente esquece do conteúdo daquele texto e se preocupa muito na sua forma. Se é uma poesia, eu vou me preocupar com a sua métrica, com a sua rima e vou esquecer o conteúdo daquele poema. E no fascículo 3 eu quero chamar a atenção sobre as nuances desse texto, que vai muito mais além do que simplesmente um molde pré-estabelecido. Então, você, formador de leitura, você que é professor, você que está trabalhando com mediação de leitura, volte-se para o texto com prazer, com gosto por essa leitura, que eu tenho certeza que a sua prática como mediador vai ser muito mais interessante e muito mais cativante para o seu aluno, para o seu leitor, para aquela criança ou para aquele adulto. Tem muita gente no grupo do Facebook falando sobre a presença de alunos de EJA, que trabalha com público de EJAs e trabalha justamente com o texto literário para a formação e alfabetização desse público de EJA. E é incrível e fascinante os relatos que vocês nos apontam sobre isso. Então, eu quero destacar todas essas exitosas experiências de mediação de leitura que vocês já fazem e eu espero que o fascículo, não só o meu, mas com todos os fascículos do curso, possam ainda mais estimulá-los e ofertar estratégias outras que vocês possam incorporar na sua prática de mediadores de leitura, de forma a vocês serem mediadores cada vez mais nota 10. Muito bem, né? A gente ouviu um pouquinho a Lilian falando. Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas perguntas para ela relacionadas ao módulo, né? Mas a gente vai seguindo a sequência das apresentações. Eu acho que a Lilian já pincelou um pouquinho sobre o módulo da professora Sara Diva, né? Que é a formação de professores leitores. E eu convido agora a professora Tânia, né, que é mestre e doutora em educação com foco na formação de professores pela UES, né, pela Universidade Estadual do Ceará, para poder falar um pouquinho sobre a formação, sobre a experiência que ela tem nessa questão da formação docência, né, que hoje a gente vê o quão é importante a gente trabalhar com essa visão do professor leitor, do professor que realmente media a leitura, porque é de fato um indivíduo que realiza esse ato, não é, professora? Muito bem. Olá, é com muita alegria que eu estou aqui nesse momento para também conversar sobre essa temática, né? E eu gostaria de reforçar algumas coisas do que já foi dito e do que a professora colocou. Um é a questão da formação em si, né? Assim, eu acredito, né, que a formação é algo permanente, como já nos ensina Paulo Freire. E aí, em cima disso, a professora Sara, inclusive, coloca que ele tem uma dupla função, que é ele se forma ao formar, né? Então, a gente não pode esquecer esse
papel importante do professor nesse processo de mediação, onde ele primeiro também tem que fazer a mediação dele enquanto esse leitor, né? Da sua prática também, da sua prática leitora, estar sempre atento, que ele precisa estar nessa formação permanente, né? Porque ele não pode esquecer que ele, ao formar alguém, ele precisa estar também formado. E aí eu trago uma lembrança aqui para vocês, né? Que eu considero que a formação, ela tem um viés, às vezes, algumas pessoas pensam que é uma forma, mas a gente tem que ter cuidado com isso. Eu preciso ter um enquadre nessa formação, né? De alguns parâmetros, de algumas referências, mas ela precisa estar aberta a acolher o que vem, a acolher as minhas experiências, a acolher o meu cotidiano, né? E é uma formação sempre em ação. Eu não posso pensar que fiz uma vez e acabou, né? Então, eu tenho que estar nesse processo constante de formando, né? Ao mesmo tempo que eu me formo, eu formo o meu aluno. Ao mesmo tempo que eu peço para ele fazer um processo de leitura, eu tenho que fazer o meu e pensar no meu processo de leitura, né? Até que ponto eu estou preocupada enquanto professor só com a concretização das estratégias, né? E aí a Lilian já trouxe isso na fala dela, que é a preocupação também com o sentido e o significado daquele texto para mim, para a minha vida, para a minha prática, não só a parte mesmo instrumental, vamos dizer, do fazer na sala de aula. Muito bem, perfeito, né? Que é o que exatamente Paulo Freire já congrega, né? Essa questão de ter o contexto relacionado com a formação desse indivíduo, até porque a gente lê o que tem necessidade de leitura, né? O que tem fome de leitura. E eu achei muito bacana, tem uma coisa que ela fala, a professora Sara no módulo, inclusive você falando, eu recordei, que é essa relação da palavra saber e sabor, que eu achei bem bacana o que ela traz nisso, né? Que realmente tem uma história da palavra muito relacionada, né? Porque quando a gente busca saber, a gente está experimentando, a gente está buscando, né? Sentir novos sabores, novos gostos, então isso é muito bacana. E aí, seguindo aqui com os módulos, e daqui a pouquinho a gente volta para questionar cada uma das duas, a gente tem também o 4º módulo, que é o de leitura e cultura, do professor Tadeu Feitosa, né? Um módulo que realmente vem alicerçar todas essas questões que a gente vem pontuando aqui, que é exatamente o fato da formação dessa visão da cultura que nós temos, que é a de construção, que o indivíduo faz essas construções no meio em que ele está. E a leitura, ela é exatamente, se não o principal instrumento para se apropriar disso, né? Porque com a leitura a gente consegue consumir informação e através disso a gente constrói novas informações, a gente ressignifica as informações que a gente tem. Então, com uma linguagem muito bacana, uma linguagem muito interessante, que já tem muito a cara do professor Luiz Tadeu Feitosa, ele vem trazer alguns conceitos de cultura, né? Exatamente congregando essa visão de que o fazer cultura, de fato, está muito relacionado com o que nós somos, né? Com o que nós realizamos. E a nossa leitura, o nosso ato de ler, né? Que a gente já viu no módulo da professora Lídia Eugênia Cavalcante, vai além, de fato, do que a gente já espera do que é a leitura, né? Que é a visão de mundo e outros sentidos que a gente utiliza para se apropriar disso, que de fato vem trazer insumos para essa construção cultural, né? Que é tão rica hoje, que a gente vive, inclusive, outros modos de leituras por conta dessas mudanças, né? Que é o que a gente está fazendo aqui agora, se utilizando do Facebook, né? Para conversar com vocês, justamente para tratar desse assunto tão bacana. E são esses 4 módulos que a gente vai conversar. Eu achei interessante na fala da professora Lilian, e aí eu queria que ela, inclusive, retomasse, né, esse assunto, que foi exatamente quando você fala sobre essa questão da literatura, né, não somente, mas falando mais da literatura infantil, vamos se dizer, o fato de haver muita essa escolarização da literatura dentro do âmbito escolar, né, na verdade, é uma coisa que puxa a outra, né, porque você vê hoje em dia que as produções, os livros que são utilizados dentro da sala de aula já vêm com essa cultura de escolarização no sentido de ser inadequada, como Magda Soares vem dizer.
de se utilizar das formas, como você disse, né, para tratar da leitura, desvirtuando desse prazer, desse sabor que é a leitura. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como a gente pode se sair um pouquinho dessa escolarização crua, né, e tentar tratar esse texto de uma maneira mais leve, de uma maneira que chame a atenção desse leitor na sala de aula. Certo. Foi muito bom, Laiana, essa pergunta, porque a gente vai tratar fundamentalmente de 2 módulos que são na sequência, né? O da professora Sara Diva, de formação de leitores, que a professora Tânia está aqui comentando um pouquinho sobre a experiência dela, que tem tudo a ver com esse módulo da professora Sara, e o módulo do qual eu sou autora, né? Que é o módulo do fascículo 3. Por que que um assunto está relacionado com o outro? Porque a professora Sara, ela vai apontar, quando a gente fala de professor em formação de leitor, fundamentalmente esse professor ele tem que gostar de ler. Eu não posso, quanto professor, fazer minha prática de mediação de leitura se eu não gosto do texto literário. Então, eu, professor, tenho que ser também um leitor. E aí, nessa relação entre leitor e texto é que a mágica acontece. Nada se dá por acaso. Então, a minha relação prazerosa com o texto, ela vai acontecer da minha relação de prazer com essa leitura. E quem gosta do que faz, contagia quem está envolvido no processo. Então, é fascinante, por exemplo, quando você vai para uma feira e que tem ou um poeta declamando seu verso, se você está na região Nordeste, ou mesmo lá em São Paulo, quando você vai lá para o Centro de Cultura Nordestina, que aparece aquele cordelista num tamborete, para quem não sabe o que é tamborete, aquele banquinho de madeira pequenininho, sobe ele sozinho, só ele e a sua voz, declamando aquele texto de cordel, e todo mundo em volta para ver e fica fascinado. Por quê? Porque ali existe uma mágica, existe uma relação prazerosa com o autor e seu texto, com o leitor e o texto literário. E aí o que acontece na sala de aula? Parece que essa mágica se perde. Perfeito. Você, professor, muitas das vezes ali preso porque eu tenho um calendário a seguir, eu tenho um planejamento do qual eu não posso nem um pouco escapar dele, e aí eu acabo que vou sendo pautado por essas formas de gerir um pouco o nosso trabalho com a docência, e a gente esquece da relação prazerosa que o texto literário tem. A gente não pode olvidar dessa relação. A gente precisa, sim, fundamentalmente seguir todos os planejamentos. Claro, não estou aqui dizendo que você não vai fazer isso. E a gente também tem que ter uma relação muito franca com a escola que a gente trabalha e com o ambiente escolar do qual a gente vive, porque a gente sabe também que há escolas e escolas, né? Então, por exemplo, a escola pública, ela tem uma realidade, a escola particular ela tem outra. Eu não estou dizendo aqui que uma é menor do que a outra, pelo contrário. Principalmente quando a gente pensa na formação escolar, a gente vê que as escolas públicas estão aí com as notas no IBEP sendo as maiores, né, disparado. Mas o que eu quero chamar a atenção é que muitas das vezes eu tenho uma escola que me dá um aparato melhor, um ambiente mais confortável, em que eu tenho mais mobiliário específico para trabalhar na minha prática de mediação de leitura, eu tenho um acervo bibliográfico muito interessante, enquanto que eu tenho escolas que não me oferecem uma estrutura física adequada, não me oferecem um acervo bibliográfico mínimo. Então, a gente precisa também estar ciente da realidade em que nós trabalhamos. No entanto, essas dificuldades, elas não devem ser um empecilho para a sua prática quanto formação, quanto professor formador, leitor e quanto mediador de leitura. Por quê? Porque a gente já conhece
experiências tanto na docência quanto na prática de mediação de leitura em ambientes aparentemente completamente inóspitos para essas práticas e que funcionam e que dão muito bem. Eu acho que o interesse, né, a motivação para que isso aconteça, né, no espaço o que você tem, eu acho que é fundamental entender que isso é imprescindível, né, de ser feito. E aí se utilizar de fato do que você tem ali e fazer a sua diferença, né, fazer o seu trabalho. Porque a gente sabe que isso é cultural, né? Essa escolarização, ela vem por muitos anos, né? Inclusive desde a iniciação do que a gente vê hoje como literatura infantil. Já havia essa escolarização. Mas aí a gente tem uma pergunta, né? A gente tem aí uma cursista, né? Muito atenta, a Natália Siqueira, de São Paulo, mandou uma perguntinha aqui pra gente. Eu vou abrir para as duas responderem. Vou começar questionando para a professora Tânia e aí depois a Lília dá uma palavrinha. Como usar as ferramentas tecnológicas atuais em sala de aula, promovendo a leitura, né? Pensando na questão de ter muito acesso a tantas informações. Eu acho, Natália, muito interessante essa pergunta que você faz, assim, muito atual, muito contemporânea, porque a gente sabe que a gente realmente está competindo com essas possibilidades comunicacionais, mas que, de certa forma, a gente pode também se utilizar delas, que, inclusive, é o que a gente está fazendo aqui, né, professora Tânia? Então, o que você tem a nos dizer sobre essas possibilidades mil, né? Eu vou começar comentando a partir da segunda pergunta, né? Quando ela disse que, pensando na questão de ter muito acesso às informações, que é uma das coisas que a professora Sara também coloca no fascículo, né? Porque hoje nós estamos bombardeados por muitas informações. E que as informações não nos formam, ela faz esse questionamento. Precisa que a gente transforme essas informações em conhecimento, né? E aí, uma coisa que eu tenho é o cuidado, né, que eu falo dessa questão, é o cuidado realmente com esse excesso de informações e o cuidado no uso da tecnologia, isso, né? O que eu vou usar, como eu vou usar, né? O que é legítimo, né? E também experimentar, né? Porque exatamente. Nós temos um acervo imenso, então eu preciso ver o que melhor se adequa, inclusive, na minha sala de aula, né? Eu estou com um desafio agora no ensino superior de algumas tecnologias que eu preciso ter acesso. Então, assim, esse conhecer é necessário para que eu possa trabalhar com mais eficiência, mais eficácia com o meu aluno em sala de aula. E que ele também não veja isso apenas como um modismo. Isso, perfeito. Mas que ele veja como uma forma, né, de eu ter acesso a essa leitura, a essa ampliação desse meu conhecimento. E eu acho que esse início, né, professora, é muito importante, porque essa iniciação, né, a gente vê que hoje em dia os meninos estão nascendo numa geração, né, com uma multiplicidade muito grande, um poder comunicacional, uma dimensão tecnológica muito ampla, mas a gente vê que ainda há necessidade de uma formação, de um letramento digital para o uso dessas mídias. Então, antes mesmo, Natália, da gente pensar em como introduzir essas mídias, né, essas tecnologias no espaço da sala de aula, é primeiro formar esse aluno, né, para que ele compreenda as multiplicidades que ele pode se utilizar dessas tecnologias, mas ao mesmo tempo pensando na fidedignidade da informação, né, nessa legitimidade. E aí vou passar a bola aqui para a Lília falar um pouquinho para vocês. Tá. O que é que eu penso em relação a essa problemática, Natália? A gente vive num mundo tecnológico, não dá mais para a gente fugir dessa realidade. E a escola, ela precisa se transformar. A escola, ela não pode mais ser um ambiente castrador desse aluno. Eu acho que cada vez mais aquele modelo de escola tradicional está caindo por terra. Por quê? Porque essas práticas, elas precisam ser incorporadas dentro de uma experiência educacional. A gente não pode negligenciar o papel que a internet e outros meios tecnológicos, eles podem ocorrer e transformar na vida do sujeito. Mas o que a gente, quanto educador, precisa estar atento? Você falou algo que é fundamental, que é dizer que o acesso à informação é em demasia, e é mesmo. O aluno, nós, qualquer um de nós, né, não só o aluno, mas fundamentalmente o aluno, porque ele está em processo de formação, mas nós temos acesso a muitas informações, mas nós não temos o aprofundamento dessas informações. E é aí que o papel do professor, ele é fundamental. Porque é justamente
decodificação da mensagem que está sendo informada e bombardeada pelos vários mecanismos tecnológicos, seja pelos portais de notícia, seja pelas fake news do WhatsApp, seja pelas redes sociais. Então, é o professor, muitas das vezes, que vai fazer esse trabalho de aprofundar essas informações e trabalhar todas elas. Então, pensando no texto literário, como é que eu posso utilizar desses mecanismos tecnológicos para a minha prática na docência e para a minha prática quanto mediador de leitura? Muitas das vezes a gente pode trabalhar, já que a gente está falando de ambiente virtual, daquela sala de aula invertida, que eu não sei se você conhece, Natália, mas vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse tema, que nada mais é do que você passar o conteúdo da aula com antecedência e no ambiente da sala de aula, você discutir sobre aquilo que você já passou. Então, por exemplo, se de repente você quer trabalhar com uma notícia que saiu, que foi vinculada há pouco, essa semana, de um texto literário de uma crônica, por exemplo. Foi publicado no jornal X, a crônica do autor, que eu gosto muito, e eu quero trabalhar algum aspecto que aquela crônica traz. E aí, isso vai para qualquer conteúdo, né? Ela é transdisciplinar, não é simplesmente para as aulas de língua portuguesa. Então, eu posso enviar essa crônica no WhatsApp do grupo dos meus alunos, por exemplo, ou enviar através da agenda. Muitas das escolas trabalham já com agenda online, então eu posso enviar isso pela minha agenda online e o meu aluno recebe ou pelo grupo de e-mails. Mas isso é só para o ambiente de ensino superior? Não, eu estou falando de escola fundamental também. A gente pode trabalhar assim. Eu envio esse texto, os meninos recebem, leem em casa, e aí na sala de aula eu vou trabalhar os aspectos daquele texto que ele já conhece. E aí posso utilizar de outras ferramentas metodológicas. Eu posso trazer uma música que dialoga com aquele texto. Eu posso trazer um vídeo que dialoga com aquele texto. Eu posso utilizar todo esse aparato tecnológico a meu favor. Lembrando que você, professor, desempenha um papel fundamental na triagem dessas informações, no aprofundamento dessas informações e, sobretudo, no ensino de qualidade que você vai fazer com esse texto. Pode ser um texto de crônica, pensando na leitura literária, pode ser um outro tipo textual, pensando num outro momento que não se trabalhe com leitura literária, por exemplo, uma notícia de jornal, uma notícia de algum portal eletrônico, e pode ser também, pensando no texto literário, você trabalhar com fragmentos de romance, pensando um pouquinho no que foi os romances de folhetim. Então, eu posso trabalhar esses fragmentos de romance também com o texto literário. Tudo é importante dentro desse processo de construção educacional. Só não se esqueça do papel que você tem e não se sinta de forma alguma colocada de lado porque você tem um aparato tecnológico que parece que caminha contra as nossas práticas educacionais, mas não é. Não é isso, né? Acho que a gente tem que se utilizar mesmo dessas inovações e até mesmo acompanhar, porque o nosso alunado, né, está cada vez mais se inteirando dessas tecnologias e a gente precisa também acompanhar esses avanços. E aí, avançando também, né, que a gente tem duas perguntas, inclusive duas perguntas parecidas, que eu acho que a gente pode comentar juntas, né? Eu achei super bacana, né? O Rodrigo e o Ednardo trazem aí daqui de Fortaleza uma pergunta bem interessante, né? Eles perguntam como trabalhar incentivo à leitura numa escola sem acervo bibliográfico. E aí, eu como bibliotecária vou ter que responder um pouquinho do tempinho de vocês, mas é rapidinho. E aí, a Carla Lídia, lá do Rio Grande do Sul, vem trazer também um questionamento, que é como estimular a leitura de determinados livros, né? Especialmente no ensino médio, ela especifica isso, quando a biblioteca possui apenas 1 ou 2 exemplares para cerca de 60 alunos, né? É um desafio, né, Carla? Né? Assim,
assim, com relação a essa questão do acervo bibliográfico, a gente sabe que a nossa realidade, a realidade brasileira, ela anda muito longe do que o ideal de se esperar, né, da formação leitora, justamente porque falta esse suporte. Falta essa infraestrutura, né? Eu acho que as políticas públicas, elas estão aí para atender a isso, né? Mas ainda assim, a gente sabe que existe uma deficiência muito grande em termos de livro mesmo, em termos de acervo, né? Bibliográfico, que foi o que o Ednardo aí citou. Então, assim, Ednardo, é muito importante você fazer essa pergunta, porque durante os módulos você vai percebendo que a gente tem uma visão diferenciada do ato de ler, né? Que, inclusive, quando a gente conversa com as pessoas ficam impressionadas. Ah, mas ler também é isso, né? Ler é contar uma história para o vizinho, né? Ler é escutar uma música, né? Ler é interpretar essa música. Então, assim, nós temos que saber nos utilizar, né, de ferramentas mil, de possibilidades mil, para que a gente possa levar a leitura para a vida dessas pessoas, né? Pra vida. E aí a Carla Lígia falou do ensino médio também, né, que é uma dificuldade muito grande com relação aos exemplares. Realmente, a gente tem que se utilizar de estratégias para que esses livros sejam utilizados dentro da sala de aula de um modo que todos possam ter acesso a isso, mas que a gente sabe das dificuldades imensas, né? Então, assim, a gente poderia tratar sobre esse assunto o dia inteiro, né? Porque eu acho que tem pano para manga para falar sobre isso demais. Deixa eu falar uma mas a gente tem pouquinho Laiane. tempo, então vamos pedir para a Lília falar um pouquinho aqui. Eu Vai, vou Lília. falar rapidinho, tá? Vai, Lília. Sobe só para mim de novo as perguntas, por favor, que eram as perguntas que era que ela estava fazendo. Pronto. A Carla Lígia falou que só tem 1 ou 2 exemplares, né? Isso. Gente, eu disponibilizo o texto. Sinceramente. Se eu vou trabalhar com texto literário que a minha biblioteca não possui, que só tem 1 ou 2 exemplares, eu disponibilizo esse texto. E aí os alunos, eles fazem leituras compartilhadas desse material, ou eles mesmos reproduzem entre eles o material. O que não pode é a gente não ofertar o texto literário, porque a biblioteca não possui. E eu sou aluna da escola pública, né? Eu venho de escola pública, meu ensino superior foi na escola pública, e a gente tinha essa dificuldade. Muitas das vezes também a fila da biblioteca era imensa, então disponibiliza o texto. Perfeito. Do Rodrigo. Que aí já responde aquela outra pergunta, né, Lígia? Da tecnologia também. A gente também tem que se utilizar um pouquinho disso, né? Dessa divulgação pela tecnologia também. Sem dúvida. A pergunta do Rodrigo, né? Como trabalhar incentivo na leitura literária sem acervo bibliográfico? Da mesma forma. E o que você tem feito com os recursos tecnológicos, né, Rodrigo? Pega aí esse texto que está disponibilizado na internet, pega esse livro que está aí do domínio público, vamos trabalhar a leitura literária. O que não pode é a gente achar que um acervo bibliográfico volumoso vai fazer com que eu seja um leitor com proficiência. Eu dissocio essas duas ideias, né? Porque o que faz você ser um leitor com proficiência é a sua relação com o texto literário. E se o acervo bibliográfico ele não existe, vamos criar. E vamos, inclusive, trazer a escola junto da comunidade, para que a comunidade também possa fazer doação de livros. Vamos fazer campanhas gincanas para ver quem é que consegue mais livros para essa biblioteca e movimentar esse acervo bibliográfico. Não pode deixar o aluno sem o texto, privado do texto, porque eu não tenho na biblioteca. Perfeito, Lilian, muito bem. Eu só queria colocar uma questão que é assim, a do Ednardo, ele já responde de certa forma, né? A gente respondeu na pergunta anterior, Sim. né? Que aí o reforço que a Lília está colocando, que é o uso da tecnologia para aproveitar e se utilizar do que se tem, né? E a outra coisa é, quando o ensino médio, eu me lembrei uma coisa que é muito comum nos meninos pequenos, né? Vamos dizer assim, quando a gente trabalha com as crianças menores, que é fazer rodízio de leitura, né? Então, a minha biblioteca só tem 1, 2 ou 3 exemplares, vamos juntar todos os exemplares e vamos fazer rodízio de leitura com esses meninos mesmo no ensino médio, Perfeito. né? Onde cada um pode compartilhar, dependendo da semana, organizar um cronograma, onde cada semana um compartilha um pedaço da sua leitura, vai contando um pouco do que leu ao longo de um mês, né? Então, são estratégias realmente que a gente pode ir pensando e trazendo até um pouco do ensino fundamental para o ensino médio, sem deixar de acolher o que
prega, né, no ensino médio, uma coisa já mais formal. Isso, perfeito. Inclusive fazendo grupos de leitura, né? Fazendo grupos de leitura. Então, acho que isso é fundamental. E aí, o que fica dessa resposta, né, é realmente a vontade, né? É o seu ânimo, né? Do que você vai fazer para mudar essa situação. A gente sabe que existem inúmeras questões que não daria, de fato, para a gente tratar aqui, mas que eu acho que o estímulo que é dado a isso, né, a vontade que o professor tem de levar adiante essa formação leitora, é que vai fazer toda a diferença. Aí, assim, só reforçando, que eu acho que é uma coisa que a gente está sempre batendo aqui, que isso não impede da batalha para ter a biblioteca, para ter o acervo, com certeza. A importância da gente ter ainda. Eu certeza. gosto do livro físico, né? A importância disso. Mas que a gente, ao paralelo a isso, ao contexto real de cada um, vá se organizando dentro das suas possibilidades e não deixando de oportunizar experiências aos alunos. Ótimo, eu estou aqui vendo o pessoal aqui atrás de mim, muitas perguntas, muitas perguntas. Vamos lá, né? Vamos seguindo, vamos tratando rapidinho para a gente poder dar tempo de falar de todas as perguntas. E aí vamos aqui conversar agora diretamente com a Michele Santos, né? Bom dia, Michele. Aí o que ela diz? Como dar sentido no cotidiano das crianças as literaturas para a educação infantil? Acho que é meio que a inserção dessa literatura infantil no cotidiano dessas crianças, né? E aí, deixa eu ver o que a Vanessa também traz uma pergunta que tem mais ou menos uma relação. Qual a melhor maneira de colocar a leitura na vida das crianças que estão iniciando na escola, né? Ou seja, na educação infantil, onde são agitadas, né? Primeiro contato com a escola, ou seja, essa iniciação literária que ela quer trazer aqui para a gente, para essa discussão de como fazer isso, né? De como inserir a criança dentro desse âmbito leitor, já que a gente trata tanto do professor, num contexto que ele vive, no contexto social, como trazer isso para a vida das crianças, né? Para o dia a dia delas. Há muitas experiências, né, que eu vou citar algumas e a professora Tânia outras, né, para a gente dar uma dinamizada aqui também para responder o máximo de perguntas que vocês estão me mandando. Bom, mas o que a gente faz na educação infantil que funciona muito bem? Trabalhar com os recursos de musicalização, trabalhar, por exemplo, com indumentárias. Eu já vi experiências que deram muito certo de contação de história para criança, em que a contadora de história, ela tá com uma indumentária e a saia dela, todas as crianças sentam sobre a saia dela, que aí na sua escola, eu não tenho uma indumentária, como é que eu posso fazer? Você pode criar um tapete com panos de EVA, você pode criar ali com retalhos mesmo da sua comunidade, colocar sobre o assoalho, sobre o chão, sobre o piso, e as crianças sentam nesse tapete e aí você faz uma brincadeira de introduzir a criança para aquele mundo mágico da leitura. Lembre-se que na educação infantil você tem todo esse universo da imaginação da criança que eles aceitam muito bem. Então, trabalhe com essa relação do lúdico de uma forma prazerosa. Então, coloque as crianças sobre esse pano, faça uma contação de história em que você vai fazer o som dos animais daquele livro. Escolha um livro em que você tenha bastante ilustração. Abra o livro para que as crianças possam acompanhar o desenvolvimento dessa história, eles possam ver. Trabalhe quando as crianças ainda não conseguem ler, traga imagens, muitas figuras em que você pode mostrar e relacionar com esse texto. Musicalização, teatro de fantoches, e aí você vai fazer o teatrinho daquela história e depois apresentar aquela história que eles viram com o teatro de fantoches no livro. E eu tenho certeza, as crianças, por mais agitadas que elas estejam, num ambiente em que há uma relação realmente em que o educador, o professor, ele acredita no texto literário, ele contagia e ele faz com que as crianças consigam fixar a atenção nele. É possível. Perfeito. E antes de passar para a professora Tânia, eu acho que é muito importante essa questão também de você da escolha do livro, né? Da escolha dos temas, porque eu acho que tem que estar associado com a vivência da criança, com as frustrações, com o momento de desenvolvimento dela, porque eu acho que tudo isso faz com que ela se insira e se veja naquele personagem, inclusive, que é o que a gente fala tanto de ressignificar aquilo. E lembrar também que isso não passa só da escola, né? A gente tem que pensar também em outro âmbito familiar, né, professora? Isso. Enquanto a Lina estava falando e as perguntas, eu me lembrei muito assim que isso já vem da família, né? Isso. E aí eu me lembrei, se você é professora, mas é mãe, né? Então tem que começar a contar a história lá na sua casa,
em qualquer momento, né? Perfeito. Oportunidade que a sua criança ter acesso aos livros, a folhear isso, a folhear, a ter essa interação com o livro, físico, inclusive, né? Assim, mais ainda, para ele ter acesso. E quando ele chega na escola, eu acho que a Lília já trouxe algumas coisas, e eu fiquei me lembrando assim, que é preciso sempre eu estar com cuidado. E aí, assim, ela já trouxe várias atividades. Aí eu queria me reportar a formação do professor, né? E aí ele precisa também estar atento ao seu planejamento, né? Porque levar essa estratégia para a sala de aula, ele precisa vivenciar antes, ele precisa ter cuidado com isso, né? Planejar direitinho a atividade, pensar na sua criança, qual a idade que ela tem, que livro eu vou levar, ler antes, né? Ter acesso a essa leitura, ler antes, para que chegue lá você tenha também, já se sinta familiarizado e mais fácil dessa interação com o seu aluno, né? Uma dica também que eu dou e que eu aprendi e por isso eu repasso é que você, mãe ou você, professor na escola, deixe o livro ao acesso das crianças. Perfeito. Então, é importante, por exemplo, que os livros infantis para essas crianças menores estejam baixinhos, na altura dessas crianças, que elas possam ir lá na estante, pegar e folhear ao seu bel prazer. E fazer também essas relações direcionadas em sala de aula. Perfeito, muito bem. Ai, que legal essas, né? Nossa discussão está sendo muito bacana, tá muito bom, porque as perguntas de vocês estão indo de encontro realmente com os questionamentos que, de fato, a gente teria que tratar aqui hoje. E aí, a gente tem tem uma pessoa perguntando sobre essa questão de sugestão de livros, né, para a educação infantil e para a unidade socioeducativa. Que aí a gente pode, de repente, também, as indicações de livros, a gente colocar em resposta, né, no chat, porque aí fica mais fácil. Mas aí, essa pergunta do Ulisses Félix, né, que é de Paraíba, né, cidade tão gostosa. E aí, ele vem trazer essa pergunta, alguma sugestão para se trabalhar em uma unidade socioeducativa. Acho que o Ulisses vem trazer, dissociando um pouquinho desse âmbito que é escolar, de fato, mas essa visão mais de um espaço de congregação, como se fosse o contraturno, de fato, após o trabalho todo de escolarização, tem essa visão mais socioeducativa, de como trabalhar a leitura nesses âmbitos. Vou começar agora com a professora Tânia. Eu fiquei me lembrando de um aluno que eu tenho que trabalha, né, eu tinha, aliás, ele é ex-aluno. Ele trabalha numa instituição socioeducativa. E ele, inclusive, assim, ele tem muito cuidado e ele se utilizou, por exemplo, dos quadrinhos. Perfeito. Né? Os quadrinhos como uma forma de chegar mais perto. Ele trabalha com jovens. Então, ele se utilizou muito. Então, eu acho que você vai, né, percebendo essas estratégias. Né? Recentemente, onde eu trabalho, que a gente também tem uma brinquedoteca, nós recebemos crianças para trabalhar com contação de história. Então, nessa perspectiva, né, do contraturno, como você colocou, oportunizando esse contato, né, dele com essa situação de risco, com essa outra questão, com essa da leitura. E aí a gente trabalha nessa nossa experiência tanto com a contação, né, como a organização depois dos meninos para eles fazerem o reconto, para eles trabalharem, né, de uma outra forma. Isso tudo contextualizado com a situação, com a situação deles. Com a situação social, isso, né? Dependendo, claro, qual que é o objetivo dessa instituição, qual que é o objetivo dessa unidade. Por isso eu não posso deixar de conhecer primeiro a unidade, né? Saber a população em torno, a necessidade que ela tem. Vamos lá, Lília. Eu vou depois deixar também lá no AVA, eu deixei uma bibliografia do módulo 3 de leitura literária, ela é muito específica, né? Falando sobre leitura e literatura. Mas vocês estão me pedindo indicações de livros mesmos literários. E pensando nessa unidade socioeducativa, eu tenho umas sugestões muito interessantes também, pensando para quem trabalha em unidades de reclusão. E aí, que trabalham com situações de vulnerabilidade. E a gente tem uma relação também muito específica com esse público. E eu gosto muito de indicar clássicos da literatura. Uma indicação que eu dou valorosa é o Alienista, do Machado de Assis, que funciona muito bem para unidades de reclusão, para unidades de situação de vulnerabilidade. Agora, ela precisa de um trato especial. Então, assim, se o educador ele não tiver uma relação próxima com o texto machadiano, eu tenho indicações mais
não tão clássicas, mas funciona bem. De uma experiência de um colega que é educador de uma unidade de reclusão aqui em Fortaleza e que trabalhou com esse texto, e os meninos inclusive fizeram a interpretação desse texto e como esse texto tocou fundo a cada um deles, assim, naquele momento. Então, assim, depois eu vou faço questão de deixar também, assim como a professora Tânia, uma indicação bibliográfica para que vocês estão me pedindo. Muito bem. A gente tem uma outra pergunta aqui da Nayara Oliveira, de São Paulo, que aí ela já direciona para a professora Lilian, que já ouviu diferentes orientações sobre a leitura, né, dos pequenos de 1º a 5º ano, né, com relação à utilização de imagens. E aí, em alguns cursos, dizem que é importante ler tudo e só depois mostrar as imagens para estimular a imaginação, sem trazer a interpretação do ilustrador logo de cara. E aí, o que você acha disso, Lili? É importante mostrar logo? É importante mostrar depois? Deixar o aluno imaginar o que tem na ilustração? O que você nos diz? Eu gosto de mostrar para os alunos junto. Eu vou contando a história e vou mostrando junto o livro. Agora, para os menores, ainda em processo de alfabetização, eu gosto de trazer imagens outras que não estão no livro e aí trazer o livro como na sequência dessas imagens. Primeiro eu trabalho com as imagens e depois é que eu trabalho com o texto literário. Eu faço uma ambientação do texto, primeiro com as imagens, que podem ser figuras ou podem ser ilustrações. E aí, no processo de contação de história, eu trabalho já mostrando o texto. Para esses alunos que já são maiores, do 1º ao 5º ano, não existe uma via de regra, né? De que eu vou primeiro trazer o texto, depois trazer o livro. Acho que você não precisa se prender a isso, né? E funciona muito também da sua própria experiência. Eu acho que você testa essas estratégias em sala de aula e observa como é que funciona. Até porque existem turmas que você está trabalhando o mesmo livro e eles têm uma relação diferente com aquele texto. Então, eu acho que vai tudo também muito da sua sensibilidade. Professora Tânia, quer complementar essa? Eu concordo, né? Fiquei aqui pensando, eu acho que não precisa essa coisa tão fechadinha, né? Acho que depende muito da sua intenção naquela aula, naquele momento, com aquele livro, né? Ou com aquele texto. E aí você vai encontrar a melhor forma. Eu já ouvi também dizer que com os pequenininhos se começa a falar sem mostrar a imagem. Mas isso é muitas vezes concomitante, porque a criança é muito espontânea. Ela, deixa eu ver, né? Então, é uma coisa que você também vai fazendo de acordo com o seu público naquele momento. Eu acho que juntando o que as duas falaram, vai muito também do estilo do narrador, né? E aí eu já estou puxando a cordinha para o nosso módulo 8, que é o de práticas de leituras, que tem um ponto só sobre contação de histórias. E aí vocês vão amar, vocês vão se debruçar, porque inclusive eu também sou contadora de histórias e eu trato nesse módulo muito sobre essas questões e essas possibilidades e performance do contador, que, claro, vai muito de acordo com o seu jeitinho, né? Com a sua forma, de como você se sente à vontade, de como você percebe o retorno dos alunos. Eu acho que isso é imprescindível. E aí vamos seguindo com mais uma pergunta, né? Que a Valdineia traz aí uma pergunta, que é o quê? Seria possível abordar o assunto de como fazer a seleção de material para cada faixa etária? É uma boa pergunta, Valdineia. Eu acho que as professoras podem dar aqui algumas dicas de como fazer essa seleção de material por faixa etária. O que você tem a nos dizer, Lilian? Eu acho que é importante fazer isso, mas assim, o que me veio agora de cara, né? Eu pensei, existem obras que são dedicadas a uma faixa etária específica, mas que eu trabalho com ela até o público adulto, né? Por exemplo, uma das obras que são considerada literatura infantil, né? Plater e Joe, que é de literatura espanhola, né? Mas que já existe uma tradução em língua portuguesa. Le Petit Prince, né? O Pequeno Príncipe. Esse agora, inclusive, é já domínio público. E são obras que são consideradas literatura infantil. E, no entanto, eu trabalho com essas literaturas, elas são universais, né? O público adulto ama e é um público leitor voraz desses textos.
porque existe o que a gente estava comentando sobre a ressignificação, né? Esse texto, ele se ressignifica para nós ao longo do tempo e ao longo das nossas experiências. Mas o planejamento escolar, ele, nesse sentido, ele é fundamental, porque eu preciso pensar nesses meus textos dentro do planejamento da minha escola, dentro do planejamento daquele ano. Então, eu não posso também fazer isso à revelia desses conteúdos. Agora, eu posso trabalhar, o que eu quero chamar a atenção é isso, eu posso trabalhar um texto que é um texto de literatura infantil para as turmas maiores? Posso, não tem nada que me prenda. Eu acho que o que é mais interessante dentro desse trabalho dentro da escola é que você possa trabalhar conteúdos que sejam atrativos, que você possa explorar para problemas específicos da escola. Por exemplo, eu tinha uma turma que tinha uma dificuldade muito grande de aceitar os textos literários clássicos, né? Eu tinha uma turma de não leitores, e os poucos leitores que tinham nessa turma eram alunos, isso é uma turma de ensino médio, turma de primeiro ano, né? Alunos que liam na época a saga Crepúsculo. E aí eu disse, bom, então eu vou trabalhar com o que eu tenho. A escola tinha um planejamento para aquela turma, e aí eu tentei fazer uma estratégia de aproximação daquele público com o texto literário que eles não tinham, era quase nulo. Então eu fiz todo um trabalho de encenação teatral da saga Crepúsculo com os meninos. Muito bom. Depois legal, da né? experiência do teatro com eles na saga Crepúsculo, eu apresentei o Drácula do Bram Stoker, para eles fazerem uma relação entre como é que era o vampiro da literatura estrangeira e como é que era o vampiro clássico do Bram Stoker. E aí finalizei com o conteúdo que era o conteúdo programático. Os meninos tinham que ver literatura fantástica e literatura cearense. Então eu trouxe Moreira Campos com os cães que dizem que os cães veem coisas, para trabalhar o realismo fantástico numa leitura literária com uma linguagem muito rica e com uma experiência de texto literário bastante rico para aquela turma. Então, a gente conseguiu dar conta e a gente conseguiu trabalhar com textos de diferentes faixas etárias numa mesma turma e cumprir o conteúdo programático. Mas isso é uma regra? Não, isso é de uma experiência, de uma estratégia do professor. Por isso que o professor ele tem que ser leitor, por isso que o professor ele tem que estar fundamentado numa vasta bibliografia e não olhar com preconceito para a leitura que o seu aluno faz em sala de aula. Porque se o seu aluno está lendo aquele texto, vamos abraçar aquela leitura e vamos, a partir dela, galgar os degraus que ele precisa para chegar até aquela leitura literária de uma forma mais rica, de uma linguagem mais elaborada, que é aquilo que você, quanto professor, tem como objetivo. Muito bem. Ó, que legal essa dica. Gostei muito da encenação, né? Muito Bacana. bom. Diga aí, professora. Eu só queria colocar assim, né? Eu também concordo com a Lília. Eu utilizo a literatura infantil com os meus alunos da graduação, né? Para aquecer as minhas aulas, para iniciar um debate. Não tenho nenhum preconceito de misturar essas questões. E aí eu reforço de novo, vai depender muito dessa sensibilidade do professor e desse olhar para o acompanhamento que ele está fazendo, né? Eu não posso ser já um planejamento que eu usar essa, mas no decorrer desse processo eu tenho o cuidado de, não, agora não posso mais usar aquilo que eu tinha pensado, eu vou usar uma outra texto porque ele se enquadra melhor agora no que eu estou fazendo. Mas para eu fazer essas escolhas eu preciso conhecer a seleção por idade, eu preciso ter um aprofundamento maior sobre isso, né? E eu preciso ter um vasto maior de conhecimento leitor mesmo, desse acesso, desse conhecimento das obras, né? Para eu poder fazer essa integração, porque senão eu não faço. Perfeito. Que pena, gente, a gente está
chega no nosso finalzinho, né? Eu acho que foi muito bacana a nossa conversa aqui. A gente passeou por todos os módulos, né? Eu acho que as perguntas de vocês atenderam a isso, porque a gente percebeu que é importante essa formação do professor, né? Que ele crie o seu acervo literário, que depois disso vai haver uma sensibilização para ele entender o que ele precisa realizar dentro de sala de aula, né? A gente viu também que cada local, e aí teve uma pessoa que falou sobre essa questão socioeducacional, né? Nessas unidades, a gente vai ter um contexto cultural diferente, daí da importância de conhecer a cultura daquela região, né, as possibilidades que se tem de trabalhar a leitura dentro daquele âmbito. Então, acho que a gente passeou por todos os módulos, foi muito bom a presença de vocês. Eu acho que nas outras webs também vai acontecer essa interação, eu tenho certeza, porque vocês estão realmente muito empolgados com isso, né, e a gente fica muito feliz. Mas aí, antes de fechar, eu queria que cada uma das nossas convidadas de hoje pudesse falar um pouquinho para a gente poder fechar esse momento, né? E deixar um pouquinho de um gostinho de quero mais para os próximos, né? Vamos lá, Lília. É engraçado porque eu estou aqui encerrando a webconferência, mas pensando em muitas das coisas que vocês provocaram, né? E que eu não sei se eu consegui deixar bem claro, né? Mas que eu espero que vocês tenham conseguido entender a mensagem. Dizer para vocês que façam as perguntas lá no AVA, que eu acompanho, eu e todos os outros conteudistas, para que a gente possa responder essas perguntas, tirar essas dúvidas de vocês. O que eu quero que seja, assim, jamais esquecido dentro dessa perspectiva do fascículo 3 de leitura literária, é de que a leitura literária, ela desenvolve o gosto pelo texto. A leitura literária, ela permite que você consiga ressignificar o mundo em que você vive, e nessa ressignificação de mundo, você consegue ser um transformador da realidade do seu dia a dia, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, com a sua comunidade, no seu bairro e no país como um todo. Então, a leitura literária, ela permite que você consiga pensar mais além do simples texto, que a interpretação ela pode ser cada vez mais profunda e que você estabelece uma relação com o texto de forma a discerni-lo e ter criticidade em relação à realidade em que você vive. A leitura ela não pode ser dissociada da vida. A leitura ela consegue fazer com que você viva melhor, que você seja cada vez mais consciente das suas atribuições. E o que eu quero deixar fundamentalmente com esse fascículo é que você desenvolva uma boa relação com o seu texto. E que bom que esse texto seja um texto de literatura. Seja ela de língua estrangeira, seja ela em língua brasileira, mas que fundamentalmente você não tenha preconceito em relação aos textos literários, que você traga para a sua vida, para a sua ordem prática e que você consiga, através da leitura, conseguir mudar fundamentalmente a sua relação diária, o seu cotidiano e a vida das pessoas. Se você for professor, não se esqueça da responsabilidade que você, docente, tem para com os seus alunos, para com a sua turma. Muito bem. Obrigada, Lília. Vou passar a palavra para a professora Tânia. Muito bem. Eu queria colocar que eu estou muito feliz de estar aqui iniciando, né, essa primeira conversa com os leitores, né, os participantes do curso. É muito bom estar nesse momento. E também, assim, pensar na formação, né? Enquanto a Lília estava falando, eu fiquei pensando assim, nós já atingimos um grande número de pessoas interessadas pelo curso, e isso é muito importante, porque isso diz que você está querendo se formar, né? Buscando esse processo formativo, né? Buscando alternativas de mexer na sua prática, buscando alternativas de tornar essa mediação sua com a sua leitura melhor e da leitura do seu aluno também melhor, né? Então, isso para mim, eu me alegro muito nesse momento, porque eu acho que a gente tem que começar da gente, né? O meu primeiro passo é, como professora, que oportunidades, que experiências eu estou oportunizando a mim mesma, né? Para poder chegar na sala de aula. Então, assim, e pensando no que a Sara colocou, ela traz essa questão da experiência,
Então, cada vez mais que você, professor, puder se oportunizar experiências leitoras, não só, como a gente está colocando, numa amplitude maior, né? Lá no fascículo 7 também você vai encontrar a leitura de imagens. E aí talvez vai responder um pouco mais até a pergunta, né, que foi trazida. Ótimo. E aí uma relação com a arte também. Então, assim, cada vez mais que você puder se oportunizar experiências formativas nesse sentido, mas também experiências leitoras. Ir ao museu, ir a um concerto de música, né? Tudo isso são oportunidades leitoras que vai ampliar o seu repertório e vai, com certeza, dinamizar a sua prática leitora em sala de aula. Obrigada, professora. Bom, é isso. A gente vai ficar por aqui. Agradeço a presença de vocês. Espero que numa próxima possamos estar juntos novamente. E é isso. Acessem o curso, continuem ativamente, que eu tenho certeza que vocês vão amar os demais módulos. Um abraço, tchau, tchau. Tchau. Beijo.